A paz do Senhor, queridos amados, estamos aqui mais uma vez gravando mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Deus. Hoje temos aqui como convidado nosso querido pastor João dos Santos, e hoje vamos gravar um tema bastante interessante, então fiquem ligados que vai ser bênção pura. Pastor, a paz do Senhor mais uma vez, é um A paz, meu motivo amado. de honra, de glória ter o pastor aqui novamente conosco, compartilhar conhecimentos e tudo. Por favor, se apresente aí ao nosso Glória a público, por Deus. favor. Mais uma vez, né? Pois. Então, a alegria é toda nossa, né? Mais uma vez estamos aqui. Estive aqui no início, né? Os primeiros Glória a Deus. que gravamos e depois já um bom tempo que não apareço por aqui. Mas graças a Deus, Está né? de Mais volta. essa oportunidade. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, né? Então, como todos já sabem, todos ou uma boa parte, Alguns. né? Eu sou o pastor Joaldo, né? Aqui, presidente da Igreja Resplandecendo as Nações, né? O pai aí da Inara e da Giovana e Glória a esposo Deus. da Tatiane. Aleluia. Vamos que vamos. Glória a Deus. É isso aí, gente. O tema de hoje é sobre autoridade espiritual. Hoje vamos estar juntamente com o pastor, tá explicando mais ou menos sobre esse tema, então fique ligado que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Pastor, já para a gente começar e as pessoas entenderem mais certo o que é autoridade espiritual. Rapaz, o nome já fala, né? Então fala autoridade, Sim. é o primeiro ponto, e depois tem espiritual. Então nós vamos entender que a autoridade, ela existe, né, em várias Sim. partes, e agora, como específico, nós queremos falar da autoridade espiritual, né? Então a autoridade espiritual, né, é algo que você tem aquele um poder, né, um poder de falar. Sim. Às vezes nem precisa falar, mas se você carrega essa autoridade, você já mostra. Por exemplo, quando se fala de poder, imagina um policial, Sim. né? Então, um Certo. policial, às vezes, ele nem precisa falar que ele é um policial, mas se ele está com a roupa dele, está em Vestido trabalho, como um você policial. chega e fala, olha, ali é uma autoridade, então eu devo lhe respeito. E quando nós falamos da autoridade espiritual, também nós sim temos, né, essa autoridade, né, Sim. espiritual para poder entender que é no mundo espiritual que exercemos essa autoridade, né? Por exemplo, um policial, ele tem poder, né, aqui na terra, Sim. material, né, vamos dizer Tem assim, autoridade. autoridade. Mas ele não tem autoridade no espiritual. Então, outras pessoas, por exemplo, né, um pastor, um exemplo, né, não precisa ser pastor para ter Sim. autoridade espiritual, mas ele tem autoridade no mundo espiritual e às vezes não tem autoridade, né, aqui na Na terra. terra. Então, autoridade é um poder de exercer, né, algo, de falar vai, fica, um direito de mandar Sim. Amém. nessa Algo em espiritual. algo Eu espiritual, né? entendi. Sim, sim. O senhor falou sobre pastor, então, no caso, qualquer cristão possa ter autoridade espiritual. Pode ter. Não é só pastor, só um líder ou algum cargo específico. Isso é de uma pessoa, ou há um dom que Deus deu para ele, ou algo que ele conseguiu adquirir durante a sua caminhada cristã. Resumindo, qualquer um pode ter autoridade espiritual, qualquer cristão pode ter autoridade espiritual. Olha só, a nossa autoridade espiritual, ela vem de Cristo, né? Ou Sim. seja, o Espírito Santo. Então, Uhum. quando nós temos o Espírito Santo, nós temos autoridade. Mas, Uhum. por exemplo, quando alguém, né, aceita Jesus, alguém está andando com Jesus, essa pessoa, ela tem uma autoridade, porém não está pronta, preparada para poder usar essa autoridade, certo? Por exemplo, alguém que ganha um carro, Sim. porém não tem ainda a habilitação. Então você já tem o carro, você precisa aprender a trabalhar, né? Ou seja, a Conduzir. conduzir, tirar a carteira para poder conduzir aquele carro. Então a autoridade, sim, ela é dada a Jesus que deu, né? Para a igreja, nós somos igreja. Então a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós temos sim, né, essa autoridade. Porém, repito, muitos ainda não estão preparados para poder exercer essa autoridade. Porque temos que entender que a autoridade a qual nós estamos falando é Sim. contra os demônios.
é Uhum. contra os principados, é contra as potestades, Potestades. é contra as hortes infernais. E a Bíblia diz que a nossa luta, nossa batalha não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados. Então, alguém que nasceu hoje no Evangelho, essa pessoa não tem poder. Ela tem o poder que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que nos dá, Deus que nos dá o poder através do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos sim o Espírito Santo, mas nós precisamos trabalhar para poder ter essa autoridade para poder fazer. É a mesma coisa em alguém que no exército, por exemplo, né, vai chamar alguém para servir o exército. Uhum. Então, você vai recrutar um grupo hoje, amanhã você não pode levar ele para a guerra, né? Não pode levar para a guerra. Sim. Tem que esperar ali alguns anos, tem que esperar alguns anos para que depois ele possa ir para a guerra. Então, ou seja, ele já está no ambiente, já está no lugar, tem as armas ali, tem tudo, porém não estão preparados ainda. E a Bíblia até vai dizer para que não o neófito, né, ou seja, o novo, não esteja, tipo, ministrando ou não esteja fazendo, né, a obra, porque a partir do momento que nós começamos a fazer a obra, a nossa obra é mesmo uma luta contra o inimigo, contra o diabo. Porque quando nós aceitamos a Jesus, né, nós recebemos o Espírito Santo, e Sim. depois nós vamos andar para quê? Nosso trabalho do cristão é o quê? É libertar pessoas das trevas, é libertar pessoas do cativeiro. E quem os prende? Quem os prende são os demônios, né? O diabo, Satanás e seus anjos. Então, realmente, nós estamos em guerra. Então, as pessoas elas têm essa autoridade, porém, elas não estão ainda preparadas para poder usar essa autoridade. E aí que é o problema, porque, na verdade, muitos pensam que já tem essa autoridade, como eu disse, Autoridade. tem, né? Tem, mas está guardada, não estão preparados ainda para poder usar e entram em erros, entram em batalhas e depois, com certeza, não consegue mais sair, não consegue voltar. Porque, na verdade, nas coisas de Deus, tudo é com princípio, né? Tem um princípio, tem um Uhum. tempo. A Bíblia diz que é um tempo para cada coisa. Então, de fato, nós precisamos entender esse tempo. Quando nós entendemos o tempo do Senhor, meu Deus, isso é extraordinário, sabe? Porque nós nunca vamos, tipo, andar, por exemplo, perdidos, Sim. ou seja, sofrendo. Um exemplo, as meninas do retiro que tiveram aqui esses dias, e aí ela pegou e falou assim: o Guilherme falou que Luxemburgo é muito frio. Então, nós preparamos para trazer roupas muitas, né, Para para aquecer. aquecer. Uhum. Aí, quando chegamos aqui, tinha sol. Aí nós É. sofremos. Entendeu? Então, isso eu sei que é, tem aquele período, né, de sol e não sol, né, mais quente, mais Sim, frio. sim. Mas quando nós entendemos a estação, você entendeu? Faz toda a diferença. Com Então, certeza. tipo, você sai do Brasil, qual que é a estação? Tá lá, bom, é o inverno. Então, você já se prepara com roupas, né, mais Sim, mais grossas para grossa o frio. para se Qual esquentar. que é o tempo? É o verão. Então, sabe que é quente. Então, você já não traz roupa quente, você traz roupa mais Mas, frio. Então, sim. quando você entende a estação, quando você entende o seu tempo, faz toda a diferença na sua vida, faz toda a diferença em nossas vidas, faz toda a diferença naqueles que estão no caminho do Senhor, faz toda a diferença. Então, nosso trabalho é entender em qual estação nós estamos. É a estação de aprendizado, é lógico que nós aprendemos sempre, certo? Sim. O dia que alguém disser que não precisa mais aprender, essa pessoa não sabe nada, porque nós estamos sempre aprendendo, Aprendendo algo novo. entende? Nós estamos sempre aprendendo. Até alguém disse um dia para que nós possamos ser eternos aprendizes, ou seja, viver, aprender como se nunca fosse morrer, né? E viver como se fosse morrer amanhã. Uhum. Então, tipo, se eu fosse morrer amanhã, né, você daria o seu melhor hoje, Hoje. daria o seu melhor. Cara, perdoa tal, sai pedindo perdão para todo mundo, Tem entende? um monte de Mas coisa. para poder aprender, fala, cara, eu vou aprender isso aqui, eu vou aprender isso aqui porque amanhã eu não sei, entende? Então nós somos eternos aprendizes e precisamos viver como se fosse viver de fato o último dia. Muito bem. Glória a Deus, pastor. Realmente muito bom. Você falou uma coisa interessante que é saber o tempo certo de exercer a autoridade espiritual. E para quem tem como descobrir o tempo certo para exercer essa autoridade espiritual, existe não sei se é tempo de
congregação ou algo do tipo? Como descobrir esse tempo certo? Hum, Como eu sei que eu vou estar preparado para exercer aquilo que Deus me deu, aquela autoridade espiritual? Olha só, o tempo de igreja não Não determina, na influencia. verdade, não influencia, entendeu? Sim, Porque eu conheço pessoas que já têm, né, 10, 20 anos na 30 igreja, anos e cara, tudo, e o cara é a mesma coisa. A pessoa não não evolui, evolui, sabe? sim. Não avança, não Uhum. busca, não cresce, entendeu? E tem outras pessoas que em pouco tempo de igreja, eles já estão vivendo algo que alguém já há 10 anos na igreja não viveu, entende? Então, eu penso mais, eu vejo mais na questão de entrega, sabe? Quanto mais Sim, você entrega, quanto mais você busca, quanto mais você entrega a sua vida, mais rápido você vai ter. Por exemplo, alguém vai pra academia uma vez por semana, o outro vai é. 3, 4, 5. É Aí eu normal que o que vai mais vai ter mais resultado. Entendeu? Então, se Uhum. você pegar ali, por exemplo, 60 dias ou 90 dias para cada um, você fala assim: ah, mas esse cara nunca foi na academia. O- Tem quantos anos de academia? Não, tem 3 meses. E você, 3 meses? Não, não é normal. Mas a intensidade, como ele faz, é diferente, Uhum. né? Outra coisa, a pessoa vai para lá, faz uma academia, aí você corre, 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 porque me desanimou na Correr, academia. correr. Corri, tá lá, perdeu acho que 300, 400 calorias. Falei, uau, Oh, beleza, né? glória a Deus. Beleza. Foi comer um Cheguei chocolate. em casa, eu olhei lá com um chocolate, um trem tem 400 calorias. Mas tá brincadeira. Correr aquilo tudo só pra poder comer isso aqui. Então, a outra coisa é isso. Então, as pessoas, elas também vão pra lá, trabalha, mas volta e não faz atenção no que come. Uhum. Entende? Então é quase, eu não vou dizer que é um tempo perdido, mas é um tempo que, ou seja, você recebe, vamos supor, você ganha 100 e gasta 100, Sim. entende? Uhum. Aí outros realmente, além deles ir na academia, eles fazem os exercícios, trabalham, mas quando chega em casa, eles fazem atenção no que come, Fazer uma dieta a dieta. certa. Então, isso é a mesma coisa de alguém estar na igreja. Porque muitos, na verdade, Uhum. saem da igreja, saem do mundo, vêm para a igreja, mas traz o mundo junto. Então, é realmente um pé na igreja e um pé no mundo. É um pé no mundo e um pé na igreja. Muitas das vezes, quando ele estava, né, no mundo, ele era mais fiel aos demônios do que hoje na igreja. Porque quando ele estava no mundo, ele servia os demônios e não servia a Deus. Uhum. E agora vem para a igreja e agora serve a Deus e serve também os demônios. Entende? Então eu preciso saber aonde eu estou. Então eu não posso, tipo, vir para a igreja no domingo, na segunda e servir ao Senhor e depois continuar com a minha vida, né, que eu tinha antes. Eu não Uhum. posso. Sim, com É sim, certeza. sim, não, Não, não. não. Sair daquele mundo, entrei nesse mundo, vou viver o que esse mundo me oferece. Então aí está a questão de alguns que passa muito tempo na igreja e ainda não está pronto para poder exercer essa autoridade. E outros passam pouco tempo na igreja e já estão prontos. É, Muito é muito bom. difícil a gente falar assim, eu, né? Eu, mas eu, por exemplo, eu servi o Senhor, eu tinha 19 anos quando eu aceitei a Jesus, e eu servi o Senhor mesmo com intensidade. Sim. Mas depois, passado um tempo, eu me afastei do evangelho, do caminho do Senhor. E quando eu voltei não como eu era antes. Então eu fiquei um bom tempo aquele crente, tipo, se der, nós faz, se Não der, dá. nós vamos, se der, nós vamos orar. E fiquei esse tempo todo. Uhum. E aí é engraçado que eu fiquei um tempo desse jeito, e aí o meu irmão, que o pastor Joel, ele aceitou Jesus quando eu estava desse jeito, né? Tava crente, Uhum. mas tranquilo, entendeu? Nada de Tudo estresse. certo. Tudo certo, entendeu? Nada de estresse. E aí, ou seja, enquanto eu estava nesse tempo, ele aceitou Jesus, já estava pregando na igreja, e eu nunca tinha tido nenhuma oportunidade na Olha igreja. aí. Entendeu? Então aqui você vai ver que não é tipo assim o tempo, Tempo, mas sim a sim. A intensidade com entrega, a qual a entrega disposição. que você tem para poder servir ao Senhor, certo? Muito bom. Glória a Deus. É, isso realmente é bastante importante, porque realmente não faz sentido Deus entregar algo nas mãos da pessoa que ela não tá ligando para certas coisas e não tá sabendo a responsabilidade daquilo. Então, o senhor também comentou algo importante também. Então, querendo ou não, ou com certeza, a autoridade espiritual vem carregado com uma santidade. A pessoa também tem que estar ali perante ao Senhor,
certo nas coisas da igreja, tanto da igreja quanto do Senhor, não pode estar, que nem o senhor falou, tá aqui, ali, um pé na igreja e outro no mundo, isso não vai acontecer. Uhum. Não, porque olha só, eh, os bruxos, Sim, para que eles tenham autoridade, eles precisam sujar-se. Eles precisam fazer porcaria. Quanto mais porco, quanto mais coisas porcas ruim, elas suja fizerem, ruins, fizerem, mais melhor. poder e autoridade elas têm, certo? Então, onde que o diabo trabalha? Trabalha na sujeira, trabalha no pecado. Sim, E onde que Deus trabalha? Trabalha na na limpeza, limpeza, na trabalha na santidade, santidade. Então, realmente. tipo, para mim, expulsar um demônio, pra gente ter autoridade no mundo espiritual, eu não posso ter pacto com o diabo. Uhum, Entendeu? Eu não posso ter pacto compreendo. com ele. Eu não posso compactuar com ele. É totalmente diferente. Eu tenho que Uhum, compactuar com isso, com Cristo. Eu preciso entender que eu sou inimigo dele. Eu sou inimigo dele. A Bíblia diz sim, que certo. eu não posso ser amigo do mundo e amigo de Deus. Se eu sou amigo de um, eu sou inimigo Amigo do do outro, outro. certo? Então, tipo, quando eu estou com Cristo, é lógico que eu preciso me santificar, eu preciso buscar mais e mais de Deus, né? Jejum, oração, Ação. santificação, né? Estar presente, né? Nos cultos e isso assim vamos, e assim, assim vamos. Então, ou seja, com certeza, nós precisamos porque imagina, pra você entender melhor, Sim. alguém no exército. O cara que não Uhum, vai pro exército, o cara deixa casa, deixa família e a vida dele é servir no exército. É um treinamento, é um tempo de treinamento. Então, quanto mais você treina, quanto mais você busca, quanto mais você dá mais de si, mais experiência, mais experiências, né, mais autoridade você vai ter. Sim, com certeza. Entendeu? Então, na nossa vida espiritual é assim a mesma coisa, porque muitas das vezes o diabo, ele engana as pessoas, né? uhum, Ele engana. Tem uma passagem na Bíblia que me fugiu o nome aqui do profeta, mas sim, foi Acabe e Josafá. Os dois estão indo para uma guerra, eles estão indo para uma guerra, e aí Acabe tinha os seus profetas, né? Tinha os seus profetas, sim. então ele, quando queria alguma coisa, consultava ele. Então os profetas, eles profetizavam segundo o coração do rei. Então já sabia que o rei queria, ele não queria entristecer o rei, Aí, queria uhum, alegrar o rei. sim, Então sim. profetizava conforme o coração dele. Mas Josafá, homem de Deus, rei prudente, entendeu? Viu aquele negócio de alguma coisa, como diz o Errado outro, ali. alguma coisa errada que não estava certa. Aí ele falou: Não, não tem outro profeta aqui não. Aí eles chamam outro profeta lá que eu me esqueci o nome. Aí ele chega e profetiza. E aí ele fala assim: Olha, ele vai profetiza contra a ida deles para a guerra. Aí o rei né, falou assim, o rei Josafá, o rei Acabe né, falou para Josafá, tá vendo? Ele só profetiza contra mim. Então, na verdade, não é contra mim, é contra aquilo que eu estou fazendo. Contra a minha É vontade. contra a minha vontade, certo? Então, o que acontece? E ali, depois, se você continuar lendo, acho que está em Reis, se não me engano, nos céus, o Senhor está falando assim, quem eu enviarei? Quem sairei? Aí sai o Espírito e os Espíritos e diz assim, eu sairei. E o Senhor fala assim, como? Serei um espírito de engano na boca dos seus profetas. Então, ou seja, os profetas, ele estava profetizando? Estava sim. Mas com qual espírito? Com o próprio espírito maligno. Porque, escuta, quando eu faço uma consulta a Deus, quando eu quero receber algo de Deus, cara, eu tenho que chegar na presença de Deus, tenho que chegar assim. Se Deus colocar o peso aqui, eu vou para cá, Vai cair. igual a balança, Uhum, sim. entendeu? Eu não posso chegar para Deus e falar assim, ó, já tô decidido. Porque é isso que as pessoas fazem. Já vão pedir oração, já vão buscar a Deus, mas já estão decididos. Já está com. Entendeu? Uhum, E às sim, vezes sim. Deus permite que aquilo aconteça. Deus permite, você quer? Quer, porque Deus não vai contra a nossa vontade, cara. Deus não vai. Então você quer? Quer, então Deus deixa. E assim Deus enviou os espíritos, ou seja, permitiu que os espíritos de engano viessem para ser um espírito de engano na boca dos profetas de Acabe para poder profetizar a favor deles. Entende? Então Uhum. eu preciso entender. Falei, cara, eu não posso compactuar com o inimigo. Eu não posso buscar as minhas vontades. Eu tenho que buscar a vontade do Senhor, que é boa, Perfeito. perfeita e É. agradável. Hein? Amém, pastor. Glórias a Deus. Muito interessante.
Só agora já entrando assim, outra pergunta, outra questão. Ah, o senhor tem experiência com autoridade espiritual. Só poderia dar, por exemplo, até um conselho para pessoas que vão exercer isso e não exercer de uma forma, como é que eu vou querer dizer aqui? Para não exercer no orgulho, não cair no orgulho e no autoritarismo. Por exemplo, eu estou exercendo a lei e eu começo a ficar orgulhoso do algo que eu estou fazendo, mas não é sobre mim, é sim sobre Deus. Uhum. Entende? Então, como a gente poderia exercer autoridade espiritual sem esse orgulho e sem esse autoritarismo? Realmente, isso é bem perigoso. Acontece. Acontece, Sim. é perigoso, acontece. E bem-aventurado é aquele homem que tem prudência nisso. Porque Uhum. é muito fácil. Porque o orgulho está dentro de Sim, nós, do ser certo? humano. Eu tive uma experiência uma vez, eu falei, Senhor, eu sei que o homem é vaidoso, mas já estou tranquilo, curado. Você pode me dar poder, autoridade, pode deixar eu saltar, pular, que eu Glória a vou dar toda Deus. a honra e toda a glória ao Senhor. E aí um dia, eu tava assim, tipo, meio dormindo, aí eu senti que eu vi, Uhum. meu espírito saiu, e eu subi, e fiquei num lugar assim, bem alto. Olha aí. E eu via tudo de cima. Pensa em algo extraordinário. Eu nunca falei isso pra ninguém. Olha aí. Acho que Inédito. inédito. Nunca falei isso pra ninguém. Glória a Deus. Jesus de Nazaré. Olha a revelação aí. E eu fiquei lá em cima, cara, mas pensa em algo extraordinário. E eu ficava ali tal, andando, Admirando admirando e aquele. tal, em cima. Algo sobrenatural. Sim. Pai, mas no meu coração, ah, cara, eu sou o Ah, exatamente. O que acontece, filho? No meu Não, coração tava eu ali, rapaz, eu vi consegui que tinha. Por que Deus permitiu isso? Pra Deus, tipo, mostrar mostrar que que ainda ainda. havia vaidade. Então é muito fácil dizer eu não tenho vaidade. Uhum. É muito fácil dizer eu não. É muito fácil falar. É muito fácil falar que não vai mudar É quando. muito fácil. Então Não Deus, sei. pela sua misericórdia, permitiu que naquela época eu ainda não estava preparado para poder viver aquilo que Deus tinha para mim. Uhum. Porque se Deus me desse o que Deus está me dando, talvez naquela época eu tinha perdido. Então, o segredo para que eu entenda, para que eu seja de fato um vaso nas mãos de Deus e que a vaidade não toma conta do meu coração, cara, eu preciso olhar para um violão, eu preciso olhar para uma guitarra, para um baixo, eu preciso olhar para um piano. Se ninguém tocar, é somente um instrumento de Uhum. decoração. Só é alguma coisa se alguém tocar. Então eu preciso olhar. Por Realmente. exemplo, o baixo, né? O baixo, se não tiver ligado, ele nem som sai. Nem som sai o baixo, tem que estar ligado o violão e o piano, né? Ainda sai ali, mas o baixo, se não tiver ligado nos fios, na caixa e tal, não sai nada. Entende? Realmente. Então eu preciso entender, eu sou isso aí. Então, realmente, e cada dia que passa, isso está ficando pior, né? Pior, são pessoas realmente cheias de si mesmo, cheias de vaidade, cheias de orgulho, não aceita alguém dizer não, né? Eu sei, Uhum. eu sou o Sim. cara, eu falo diretamente Não com aceita ser Deus, repreendido, de nada. maneira alguma, entende? E vai andando. Então, se eu endurecer o meu coração e inclinar para essa área e andar, cara, eu vou me perder. Nós vamos nos perder, como Uhum. os muitos estão perdidos, muitos estão se perdendo. Por quê? Porque hoje tudo posso, né? A Bíblia diz que tudo posso, mas nem tudo me convém, mas Sim. estão realmente andando segundo as suas próprias vontades, Segundo, sim, entendeu? exatamente. Segundo as suas próprias vontades, isso é um problema. Então, tipo, a Bíblia diz assim, ó, quanto mais é dado, mais é requerido. Então, quanto mais eu aprofundo em Deus, mais atenção eu tenho que fazer. Quanto mais eu recebo de Deus, mais atenção eu tenho que ter. Eu tenho que cuidar de mim cada dia, cada vez mais. Se eu não tenho nada, eu não valo nada, certo? Então, quanto mais eu tenho de Deus, eu sou, né? Quanto mais autoridade nós temos do Senhor, mais os demônios vão nos submeter, como Jesus chegou em Gadara. Jesus só chegou, nem falou nada. Jesus Uhum. chegou tranquilo, né? Tomou um cafezinho aqui, não sei, né? Conjecturando aqui. E os Os demônios já demônios. falam assim: Jesus, por que você veio nos Deixa eu tirar atormentar? daqui. Eu nunca falei nada. Só cheguei. Eu não falei nada. Entendeu? Só a presença dele ali Sim. já incomodava aqueles demônios, entendeu? Enquanto alguns entra e sai, entendeu? O demônio entra e sai, o demônio não tá nem aí, não mexe.
sabe? Não Uhum. mexe com ninguém. Então, sobre a pergunta que você fez, a gente precisa, sim, fazer atenção. Porque para que você não seja levado pela vaidade. Porque está dentro da gente. Sim, Isso é perigosíssimo. realmente, muito bom, pastor. Uhum. O senhor comentou algo também interessante sobre a sua visão que o senhor teve, certo? O senhor conseguiu ver aquilo tudo, e isso aqui para que Deus, fez o senhor ter aquela visão para que o senhor pudesse entender que não era o momento do senhor ter aquilo, ou seja, que o senhor até falou que se talvez o senhor tivesse recebido o que o senhor tem hoje, naquele tempo o senhor tinha perdido. Uhum. Então existe aí um tempo certo para você receber algo de Deus, existe uma espera para aquilo que Deus tem para você. Se você talvez receber no tempo errado, você corre o risco de perder o que Deus tem para você. Isso acontece também na autoridade espiritual? Com certeza, com certeza. Olha só, o apóstolo Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel, né? Ou Uhum, seja, alguém que ensinava para ele, o mestre dos mestres. Ou sim. seja, ele aprendeu falar várias línguas, tinha poder, o cara tinha autoridade, era, né? Mas o que acontece? Quando ele tem um encontro com Jesus, cara, ele passa um tempo escondido. Ele passa um tempo escondido, esperando o tempo dele, sabe? Olha aí. Esperando o tempo dele. E aí, e até que alguns discípulos, alguns Uhum. irmãos ficaram com medo, né? Tipo assim, rapaz, mas o cara ele era perseguidor e agora né, diz que é crente, que É. negócio é esse, entendeu? Uhum. Então ele teve que mostrar que realmente havia arrependimento no seu coração, mudança na sua vida. E aí, graças a Deus, primeiro a Deus, depois Barnabé, que foi ele que, tipo, responsabilizou, né, pela vida, ele que apresentou os discípulos, né, Sim. apresentou. Então, acho que alguns chegam a falar, se eu não tiver engano, parece que ele passou 14 anos, tipo, ali, meio escondido, Escondido. só aprendendo tudo de novo. Ele chega a falar que, tipo assim, tudo que eu aprendi até hoje, eu tenho isso como esterco, ou seja, não vale nada, Não vale né? nada. Foi o que eu falei no início, né? Tem pessoas que têm autoridade na terra, né? E não tem Não tem no autoridade nos céu. céus. Outros têm autoridade nos céus e não têm autoridade na terra. Então, o apóstolo Paulo, naquela época, ele tinha autoridade na Na terra. terra. Todo mundo tinha medo dele, né? Tinha medo dele. Só que os demônios, tá Não tranquilo, tava. entendeu? Tá tranquilo, nós entra, só sai, toma café junto e Tá tudo certo. passeia junto. Desse Tá jeito. tudo certo, entendeu? Aí depois que ele muda de lugar, depois que ele aprende com Cristo, aí tem uma passagem, acho que é em Atos 15, se não me engano, aí tem lá 7 irmãos Sim. que vão expulsar uns Um demônios. Um demônio. demônio, né? Aí o demônio pega os 7 e dá uma surra, né? Ele Misericórdia. dá uma surra no 7. Aí, não, eu vou expulsar vocês no nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio falou assim, mas para aí, Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. E E vocês vocês? são quem? Vocês são quem, né? Quem vocês são? Aí, quem? Então você vai ver que naquela época, ou seja, Paulo estava tipo, ele era preso, Uhum. ele era perseguido, ele era chicoteado, mas os demônios tinham medo. Os demônios temia e tremia. Olha Só de aí. falar assim, eu conheço esse nome. Por que conheço o nome? Porque era um nome que tinha, de fato, autoridade, né? Então, realmente, existe sim, né? Esse tempo, existe sim, esse momento aí de De exercer, né, a exercer. autoridade, Ah, né? amém. Glória a Deus. Outra pergunta também interessante, pastor. Por exemplo, eu já. Imaginar o meu caso. Só Uhum. um exemplo, vamos dizer assim. Eu tenho autoridade espiritual, estou exercendo atualmente. Eu corro o risco de perder isso, essa autoridade? Sim, com Sim. certeza, com E certeza. como seria? É, Como. olha só. Isso entra num pouco também, como eu falei, das pessoas que não servem a Deus como convém e começam a fazer pactos, né? Uhum. Com os demônios. Então, tipo, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu afasto dos demônios, né? Sim, Do mal. com Quanto mais certeza. eu afasto de Deus, eu aproximo do mal, e quanto mais eu afasto do mal, eu aproximo de Deus, certo? Uhum. Então, o que acontece? Então, quando eu não estou mais, sabe, não estou mais exercendo, não estou mais buscando a presença do Senhor, não estou mais na igreja, orando em comunhão, começa a Sim. servir uma vida de pecado, sabe? Eu posso até guardar, como muitos fazem, tipo, aprender, como que eu vou falar? As táticas, né? As Uhum. táticas, né? Mas a autoridade não tem como, porque olha só. Como é que eu tenho autoridade com os espíritos malignos? Quando eu estou em santidade. Quando eu estou com o Espírito Santo de Deus.
E quando eu começo a pecar, quando eu começo a me envaidecer, entendeu? Cara, o Espírito de Deus não vai compactuar com os nossos erros. Certo. Então, se eu não tenho mais o Espírito Santo de Deus, se eu não tenho mais ali a presença do Senhor, eu não tenho autoridade. Porque a autoridade, imagina, vamos pra você entender, é um policial, né? Ele coloca a farda, ou mesmo se tá sem farda, arranca ali a carteira dele, polícia, todo mundo para, o cara para um Uhum. trânsito, né? Um trânsito para por ele. Mas imagina se esse cara faz alguma coisa errada e sai de lá, né? E sai de lá, já não tem mais a farda, já não tem mais uma coisa. Aí chega na estrada, sou polícia. Ah, é? Com qual marca, com qual autoridade? O que, que você tem? Você não tem Uhum. nada. Nada. Então aquele homem passa a ser, de fato, um homem normal. Então era alguém que tinha autoridade, mas não tem mais autoridade. Ele sabe como abordar a pessoa, sabe? Porque tudo isso tem uma tática, né? Sabe como abordar, tem que engrossar a voz, né? Pra poder abordar o cara, tem que inchar o peito, pra poder fazer Mostrar medo, autoridade. mostrar autoridade, entendeu? Ele mostra autoridade, mas ele já não tem mais autoridade. Então, muitos, na verdade, perdem sim autoridade, porque, como nós falamos aqui agora, pessoas que tentam, às vezes, usar indevidamente, né? Por exemplo, quer ver como que é o nome dele? Eita. Balaão. Ah. Você não- Eu fiquei assim, o nome de quem que ele vai falar aqui? É Amém, igual, personagem bíblico, amém. personagem bíblico. Ainda não, mas vamos chegar por aí. Olha, eu fiquei Tá. assim, mas quem será? Já vai. Amém, glória a Deus. Entendeu? Então, Balaão era um profeta, cara. Sim, Era um sim. profeta. Uhum. Você vai ver que Deus falava com ele. Sabe, quando Balaque manda chamar lá, eu falei, tá bom, vou dormir. E Deus vai falar comigo. Então, Deus falava com ele como? Quando ele estava dormindo. Então, ele está ali dormindo, Deus vem e falava com ele. Aí fala, escuta, eu posso ir com Balaque? Aí Deus fala assim, não, não pode. Beleza. Obediente. Uhum. Levantou, ó, não posso ir. Aí Balaque vai lá, aumenta a oferta, muda as pessoas que veio ter com ele, coloca agora generais, um general, ou seja, pessoas de autoridade. Aí chega ali, e agora? Ah, eu vou dormir de novo, vou ver o que Deus fala. Sendo que Deus já tinha falado que não. Não. Então Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda, certo? Já tinha falado que não. Aí ele dorme de novo e Deus assim, tá, vai, pode ir. Pode ir. Aí nós conhecemos a história, né? Que se não fosse a jumenta, o anjo tinha matado ele. E aí quando ele vai, então pra que Balaque chamou Balaão? Pra poder amaldiçoar. Então, cara, o povo é de Israel. O povo é de Deus. Então, chamar alguém pra poder amaldiçoar. Falei, cara, não, eu não estou aqui para poder amaldiçoar. Eu estou aqui para poder abençoar. Então, pessoas que tinham dom, né? No caso dele, tinham dom, tinha a autoridade de poder abençoar as pessoas, porém tentou amaldiçoar, Amaldiçoar. né? Se não fosse a presença de Deus, Uhum. né? Deus em TV, ele tinha amaldiçoado o povo, né? Mas lógico que o povo também tava ali protegido. Coberto. Tenho que falar isso. Por favor. E ali você vai ver, essa semana eu tava falando com alguém e ela acho que tem alguém fazendo feitiçaria pra mim. Eu falei, não Olha. se preocupe. Deixa o mundo inteiro fazer feitiçaria. A sua preocupação é não sair dos pés do Senhor. Essa é a sua preocupação. Porque eu não posso impedir que alguém, olho grande, Inveja. inveja, feitiçaria, eu não posso impedir, Não. cara. Eu não posso impedir. O que eu posso impedir é que aquilo pegue em mim. Entendeu? Se eu posso impedir. Como? Esconder Estando em na Deus. presença de Deus. No esconderijo do Altíssimo. E agora, se você não tá, se preocupe. Aí se não tá, meu filho, Aí se fica preocupe. veaco. Aí você tem que se preocupar. Fica veaco. É, Entendeu? Pois é. sim. Entende? Então, e ali você vai entender que quando Balaque chama Balaão, Balaão vem, faz o sacrifício. Quando vai abrir a boca para poder amaldiçoar, só sai bênção. Faz o terceiro, faz o segundo, sobe no lugar mais alto, mata mais bois, mais feitiçaria. O terceiro, holocaustos e isso vai, sacrifício, né? Melhor dizendo. Sim. E não amaldiçoou, por quê? O povo estava em santidade. Amém. Então o povo era um povo temente, Sim. tanto ali sim, ó, vai lá, ali era um povo que tinha tanto autoridade na terra como no Quanto no céu. céu. Porque Balaão entendeu que por força não podia parar eles. Então chama o quê? Pessoas para poder amaldiçoar. Também não. Também não. E quando foi que aí quando Balaão ficou com raiva, que negócio é esse?
eu te chamo aqui para poder amaldiçoar e você abençoa? Ele, não, só fala o que Deus faz. Aí eu falei, agora é, né? Agora essa faz o que Deus, só faz o que Deus fala, né? Mas antes não foi, entendeu? Antes não foi. Aí Balaão dá conselho para Balaque, para poder enviar idolatria, prostitutas por meio dele, porque aí o povo ia pecar, e assim aconteceu, e aí morreu, realmente morreu um bocado de gente naquela época, depois Olha aí. depois que o pecado entrou. Então, Sim. voltando aqui à feitiçaria, minha preocupação é ficar em santidade com o Senhor. O resto é detalhes. Tá tudo Tá certo. tudo certo. Amém. Glória a Deus. O senhor também comentou no começo sobre o sonho que o senhor teve, tudo sobre, né, em relação à autoridade que o senhor tinha pedido e tudo, e outras coisas. Mas fora esse, assim, o senhor já viveu um outro episódio na sua vida onde o senhor viu a presença da sua autoridade espiritual em Deus em algum momento, ou que já aconteceu na sua vida, por acaso? O senhor já passou por isso? Onde o senhor parou assim e pensou, realmente Deus estava ali comigo, ou aconteceu isso porque Deus foi na frente, algo do tipo. Rapaz, sim, tem várias. Tem vários, olha aí. A mais recente foi agora, tem algumas semanas, Sim. acho que tem algumas semanas ou um mês, sei lá. Alguém me ligou de madrugada, era 1 hora da manhã, mais ou menos, e falou, pastor, tô com alguém aqui, essa pessoa tá passando mal, não tá normal, só fora de si, não tá normal, já orei e não, E nada. e nada. Falei, tá bom, vamos orar. Vamos. Aí comecei a orar, já melhorou. Amém. Voltou normal, entendeu? Voltou normal. E ali eu entendi, que imagina, eu não fui lá, Não. entendeu? E nem vi. Então isso é o quê? Isso é uma autoridade. Verdade. Porque o que as pessoas sofrem? Demônio. Então a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Deus de longe. Entendeu? Então quando nós falamos, liberamos, cara, o que Deus precisa é de palavras. Tudo foi Com criado certeza. pela palavra, entende? Então, sei, várias coisas, quando eu estava aqui, por exemplo, né, sem os papéis, ainda sem os documentos aqui, Uhum. cara, eu via coisas assim que, as 2 vezes na H de Luxemburgo, eu saí assim e via, eu saí, tinha 3 grupos de policiais e 2 estavam olhando pessoas, né, Sim. já controlando pessoas. Verificando a documentação, tudo. Aí quando eu saí, o terceiro grupo, era dupla, na verdade. Aí quando eu olhei, eu falei assim, pronto, aquele é pra mim. Eita, misericórdia. Cara, eu não sei de onde saiu outro cara. Eu olhei, só tinha visto as 3 duplas, né, que já tava com pessoas, e Sim. aqueles 2 caras sozinhos. Não sei de onde saiu outro alguém. E falei, parou ele. Eu peguei e passei no meio deles 3. Então ali eu vi também que foi, tipo, algo mesmo de Deus, sabe? Uma proteção do alto. É mesmo algo mesmo extraordinário. Da parte de um Realmente. livramento, Com né? certeza, dos grandes. Algo que foi Deus que fez Que aquilo. fez, Sem, glória a Deus. sem nenhuma dúvida. Mas Sem eu nenhuma também já dúvida. passei por isso, então. Já? Eu falei, glória a Deus. Eu falei, vai, então. Deus, não tô debaixo da unção, tá tudo certo. Glória a Deus. Também já passei por algumas aí que só mesmo Deus, não Só tem, mesmo não tem Deus, cara. como, é só Deus Você mesmo. sabe que é Deus, mano. Exatamente. Mas Sabe que glória a é... Deus, pastor, muito bom. Pastor, já pra gente aqui caminhando pro fim, pra quem tá no momento de descobrir essa autoridade espiritual, que o senhor indica que ela comece a fazer, não sei se tenha, por exemplo, jejum em oração, buscar santidade mais em Deus cada dia mais, mas que ela possa conseguir se encontrar na autoridade espiritual e exercer de uma maneira para a honra e glória de Deus. Uhum. Cara, o processo, ele é simples, né? Sim. O processo, ele é simples. O que eu preciso é mesmo ser fiel. Nós precisamos ser fiéis a Deus, né? Uhum. Então, quando eu sou fiel ao Senhor, eu estou sim sendo amigo, né? Amigo de Deus. Então eu preciso buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Diz a Bíblia. É lógico que conhecimento das Escrituras, Com certeza com esse também. conhecimento, porque a palavra de Deus, ela é espada, certo? Então, tipo, como que eu vou combater o inimigo? Com armas. E a nossa arma é a palavra de Deus, Sim. né? Então, tipo, quando... Hoje, como dizia meu pai, vai começando, a gente conversa muito. Quando eu saí do catolicismo, e aí eu fiquei com dúvida. Quer dizer, eu tava lá ainda, eu vi a minha tia abençoada falando de Cristo pra mim, e eu ficava com dúvida. Sim. Qual que era certo, qual que era errado. Mas de princípio eu falei, Senhor, eu quero ir pro céu.
Então eu quero saber onde tem, onde está o certo, né? Se é no catolicismo ou é no evangelho. Aí à noite eu tenho um sonho que vinha assim um monte de demônios em minha direção. Sim. Eu chamava Paulo, Pedro, São Ninguém, Paulo. Ninguém, era como se todo mundo jogasse água, brigando. como se jogasse água, né? Então aquele que eu aprendi, Bom Jesus da Lapa, e não sei Meu o quê, Deus. rapaz, chamava por todos os santos e vinha ali e nada Nenhum acontecia. resolveu. Eu lembrei da minha tia. O sangue de Jesus tem Tem poder. poder. Sumiu. Desapareceu. Assustei. Falei, é os crentes. É os crentes, Olha aí. né? É os crentes. Então, o que a gente precisa? É leitura da palavra. Tempo Conhecimento. com Deus, conhecimento. Eu preciso, lógico, jejum e oração. Porque jejum é para quebrar o nosso ego. É Uhum. para dizer para sua carne, para suas vontades, não, quem manda aqui não é só você. Quem manda aqui é o Senhor. É para Espírito isso, Santo. entendeu? Buscar o Amém. Senhor, orar em santidade, santificação. E aí nós vamos conhecimento e intensidade. Porque, cara, tudo que você faz na vida, se não há uma intensidade, chega um tempo que fica ruim, fica chato, que não presta, que não gera fruto, aquilo não gera resultado e vai te desanimando. Por isso que hoje em dia você vai encontrar mais pessoas fora da igreja que dentro da igreja. Porque as Uhum. pessoas vivem dentro da igreja, não sabem nem por que está dentro da igreja. É Entende? forte. Não tem significado, não sabe por que está ali. Uhum. Então, tudo que eu sirvo com intensidade, entendendo o que eu estou fazendo, eu vou avançar, vou crescer o mais rápido possível. Tem que entender, cara, se eu estou aqui na igreja, cara, eu preciso crescer, eu preciso exercer, eu preciso encontrar o meu lugar, a minha autoridade. Eu preciso encontrar, certo? Certo. Amém. Eu vou abrir um parênteses Sim, aqui, por favor, coisa que não tem pastor. nada a ver, mas eu vou falar alguma coisa aqui sobre cobertura espiritual, Sim. né? Alguns dizem, tem cobertura espiritual? Uns falam que sim, outros falam que não, na Uhum. Bíblia não está escrita, Sim, né? tem esse Só debate que, aí, né? só uma pincelada aqui, mas é uma situação hoje em dia que gera problema, sabe? Uma delas são para pessoas que, né, pastores ou líderes, que vai lá, tem como que fala? Existe a cobertura espiritual, né? Para eles existe. Sim. E eles usam isso para exercer, para abusar das pessoas, né? Uhum. Pro mal, vamos Pro dizer mal. assim. Entendeu? Tipo assim, Sim. você sai daqui, você vai ser amaldiçoado, não vai funcionar, isso, aquilo, entende? Então, pessoas usam isso. Só que do outro lado, as pessoas dizem, não, não tem. Aí eles, tipo assim, então eu tô tranquilo. Faço o que eu quero, né? Faço o que eu Uhum. quero, vou pra onde eu quero, é eu que mando, é Jesus morreu na cruz, tal, tal. Cara, mas não é bem assim, sabe? Existe sim, Uma né, cobertura. uma cobertura, existe sim, né, uma autoridade. É lógico que Cristo é quem cobre cada um de nós, o véu se rasgou, sem dúvida alguma. Mas, tipo assim, ó, na sua casa existe uma autoridade, na minha casa há uma autoridade sobre as minhas filhas. É, quando alguns até usam Moisés ali orando, né, por Josué, mas aquilo não é uma cobertura espiritual, aquilo é uma intercessão, né? Uhum. Aquilo é uma intercessão, ele estava intercedendo. Então há sim um poder, há sim esse poder para poder exercer sobre, né, sobre a influência espiritual, entendeu? Porque senão o bicho fica feio. Fica feio. Amém, pastor. Glória a Deus. É isso aí, bastante interessante. O tema que foi falado aqui, autoridade espiritual. O pastor também deu uma pincelada aí sobre cobertura espiritual, algo importante. Talvez podemos até voltar aí Podemos falar para outro um dia sobre próximo isso. podcast sobre cobertura espiritual. Vamos comentar, porque também tem várias outras coisas que podemos estar abordando nesse tema aí também. Uhum. E glória a Deus. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado, pastor, mais uma Amém. vez Glória pela a sua Deus. presença. Peço também que o pastor dê aí as suas finalizações aí para o nosso público, em nome de Jesus. Pra gente. Maravilha. Bom, se você ficou até aqui, te garanto que você foi abençoado. É só colocar em prática, tá bom? Conferir aí nas escrituras sagradas. E é isso aí. Nós somos a autoridade dos céus aqui na terra. Jesus disse: Eis que eu vos dou poder e autoridade. Então você já tem, você precisa exercer, esperar o seu tempo e não deixar isso descer para o coração, nem vai descer. Não esqueça que você é apenas um instrumento nas mãos de Deus. E o instrumento, se não houver quem toca, não presta para nada, é somente uma decoração. Então não seja uma decoração, seja uma autoridade, seja um transformador de ambiente, não um transformado pelo ambiente. Deus abençoe.
Amém. É isso aí. Glória a Deus. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Peço que você curta o nosso vídeo, comenta, compartilha com um amigo, num grupo de família, onde quer que seja. Tenho certeza que as pessoas vão ser edificadas com essa palavra para a honra e glória do nosso Deus. Obrigado. Fique na paz do Senhor. Glória a Deus.